Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Mãe CEO. Se você é nova por aqui, então vamos lá. Meu nome é Aline, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou empreendedora e alguém que vive tentando manter a casa inteira funcionando, enquanto a cabeça parece estar com todas as bocas do fogão ligadas, todas as abas do computador abertas, tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente fala um pouquinho de saúde emocional, de inteligência emocional. No meio do caos da maternidade, a gente fala sobre trabalho, sobre dinheiro e dessa sensação constante de que a mente nunca desliga completamente. E hoje o assunto é profundo, mas necessário, porque talvez, mesmo sendo adulta, mãe e responsável, em alguns momentos você se sente uma criança acuada, olhando para os problemas como quem olha para uma panela transbordando sem saber se abaixa o fogo ou se sai correndo. Hoje a gente vai conversar sobre como fortalecer essa adulta saudável, essa parte sua que sabe o que quer fazer quando tudo parece demais. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, já curte o vídeo, se inscreve e se você estiver me ouvindo pelo Spotify, avalie a gente, isso ajuda essa mensagem a chegar em outras mães que também estão tentando dar conta de tudo, sem conseguir se perder de si mesmas, ok? Vamos lá então. Tem uma frase de Sartre que eu sempre lembro nessas horas assim, que fala: o ser humano não é outra coisa senão aquilo que ele faz de si mesmo. Mas a parte que quase ninguém conta é que a gente, antes de fazer algo de nós mesmos, já vem muita coisa que já foi feita com a gente e a gente só fica ali replicando. Eu lembro muito da minha infância. Minha mãe saía para trabalhar e eu já tinha a responsabilidade de cozinhar para o meu irmão mais novo. Enquanto as outras crianças estavam ali brincando, eu estava aprendendo a cuidar, resolver e antecipar. E aí, quando a gente cresce assim, a gente não cresce só. A gente programa scripts internos. A gente aprende a funcionar no automático, como um fogão que você liga todo dia do mesmo jeito, sem nem pensar mais em qual botão gira primeiro. Tem um negócio muito legal chamado terapia de esquemas. Ela mostra exatamente isso. A sua infância molda a forma como a gente reage à vida adulta. Mas aqui vem a parte importante, não é uma sentença. Existe uma parte nossa chamada adulta saudável. E é ela que nos tira do modo sobrevivência e nos leva para o modo consciência. A gente precisa conseguir despertar ela. Para mim, esse despertar ficou impossível de ignorar quando a Helena, minha filhinha, nasceu. Porque quando um filho chega, ele não só ocupa a casa, ele acende todas as suas luzes internas. E eu me peguei estudando muito sobre psicologia de uma forma quase obsessiva. Não por curiosidade acadêmica, mas por medo. Medo de repetir os padrões, medo de passar adiante dores que nem tinham nome. E foi aí que eu entendi algo fundamental. O adulto saudável não é ser fria, não é ser dura, não é virar uma máquina funcional. Segundo Jeffrey, deixa eu até anotar o nome, Jeffrey Jung, o adulto saudável é essa parte madura e executiva que lida com o trabalho de dinheiro, de decisões, sem desligar as emoções. É como dirigir um carro. Você sente o sol no rosto, você ouve o barulho da rua, percebe o cansaço, mas mantém o volante ali, nas suas mãos. E assim, esse adulto, ele tem 5 responsabilidades, tá? Ele tem missões claras. Então, assim, ela não aparece do nada. Ela entra quando a vida exige a direção. Uma das primeiras responsabilidades dela é interromper esse modo automático. Sabe quando você engole tudo para evitar conflito, como fazia quando era pequena? A adulta saudável olha para isso e pensa: isso me protegeu antes, mas hoje me machuca. A segunda função dela, eu diria que é acolher essa criança. Quando você se sente incapaz, pequena, perdida, a criança ferida, a adulta, ela diz assim: eu te vejo, eu cuido de você. Mas, e isso é importante, sem deixar a criança dirigir a casa inteira. A adulta, ela também impõe limites. Dar limites e impulsos
É a vontade de gastar que você tem, de comer comida descontrolada, de explodir com quem está perto de você. Essa adulta saudável, ela pergunta, isso resolve o meu problema? Ou só apaga o incêndio por 5 minutos? A quarta função, eu diria, que é garantir o prazer. Prazer não como fuga, mas como nutrição, sabe? Quando eu levei a Helena no zoológico, o brilho no olhinho dela diante da girafa não foi só alegria infantil, foi a minha adulta garantindo que a criança feliz tivesse espaço. O quinto seria enfrentar a voz crítica. Aquela voz que diz, você não dá conta, você devia ser melhor. A adulta não grita com essa voz, ela responde com responsabilidade e compaixão. Eu diria que essa adulta saudável, ela tem 8 competências que são o motor que faz tudo funcionar. Agora, tudo isso se sustenta com essas 8 competências girando ao mesmo tempo. Pensa nelas como um motor de um carro, sabe? Não adianta ter volante bonito, carro caro, que deseja ir longe, se aquele motor está desregulado. Então, a gente vai falar de uma por uma e com os pés no chão da vida real, tá? A primeira é a metacognição. A metacognição é quando você abre o capô antes de sair dirigindo no susto. É perceber que você explodiu antes de se culpar por ter explodido. Sabe quando a criança derruba o copo de suco e você levanta a voz? E 2 segundos depois você pensa assim, não era o suco, é que eu já estava no meu limite, sabe? Isso se chama metacognição. É sair do automático e perguntar o que estava fervendo aqui dentro antes disso acontecer. A adulta saudável não julga o sentimento, tá? Ela observa, ok? A segunda competência é orientação para a realidade. Eu diria que é mais ou menos limpar o para-brisa. Essa competência é como limpar o para-brisa num dia de chuva. Quando a gente vem de feridas antigas, a gente enxerga a vida meio que embaçada, sabe? Um feedback que seu esposo te dá vira uma rejeição, um silêncio vira abandono, uma cara fechada vira ameaça. Orientação para a realidade é parar e pensar, isso que está acontecendo, ou eu estou vendo com a lente do passado ou é real? É tirar o filtro da dor para enxergar o que de fato está ali na sua frente. A terceira competência é a conexão emocional. Sentar no chão e não tentar consertar. Conexão emocional não é resolver o sentimento, é sustentar a emoção até ela passar. Te dou um exemplo muito real da minha própria vida, tá? Teve um dia em que a Helena fez birra porque não queria tomar suco, ela queria tomar suquita. Ela começou a chorar, se debater, se jogar no chão e reclamar, mamãe, mamãe. Não era sobre o suco, assim como muitas vezes não é sobre o que parece ser. E naquele momento eu podia ter feito 1000 coisas, convencido ela, brigado, ameaçado, distraído, explicado demais, mas eu não fiz nada disso. Eu sentei no chão, do lado dela, não pedi para ela parar, não tentei acelerar o processo, não tentei corrigir a emoção que ela estava sentindo. Eu só fiquei ali, presente, observando, esperando o corpinho dela se reorganizar. Porque a criança não quer que a gente desligue o sentimento dela. Ela precisa de alguém que aguente o sentimento com ela. Isso se chama autorregulação. E é exatamente isso que a adulta saudável tem que fazer dentro de nós mesmas. Quando você está triste, irritada, frustrada, a conexão emocional, ela não entra dizendo, para com isso, não faz sentido, ou engole em choro. Ela senta do seu lado e pensa, eu vejo você assim, e eu fico aqui, sem afogar, sem negar, sem se abandonar. Conexão emocional é autorregulação aprendida pelo exemplo. É isso que eu fiz com a Helena, e é isso que você precisa fazer com você mesma. A quarta competência, identidade coerente. Saber quem você é sem a plateia. Identidade coerente é saber quem você é, mesmo quando ninguém está te olhando. É não mudar de opinião, valores ou postura só para caber num grupinho de amigos, porque tá com a família, ou porque tá no trabalho, ou quem sabe até mesmo na internet. É como a casa que continua em pé, mesmo quando tá ventando forte, sabe? A adulta saudável sua interior sabe, eu posso me adaptar, mas eu não preciso me dissolver nesse meio.
A quinta competência é a assertividade, dizer não sem quebrar o prato. Assertividade não é agressividade, tá? É conseguir dizer não sem jogar o prato na parede, sem engolir tudo calada. É como falar com uma criança, firme, clara, mas sem se humilhar. A adulta saudável, ela entende que limite não é ataque, é cuidado, ok? A sexta competência é a agência de responsabilidade, é segurar o volante mesmo. Essa competência é entender que você não controla o trânsito, mas controla o volante. A agência é sair do lugar de vítima do mundo sem virar dura consigo mesma. É assumir as suas escolhas, ajustar as suas rotas, pedir ajuda quando você precisar, sem terceirizar. A adulta saudável não se culpa em excesso, mas também ela não se isenta, ok? A sétima competência, cuidar além de si. Transbordar não é se esvaziar. Cuidar além de si não é você se abandonar. É como uma jarra. Você consegue servir quando ela não está vazia? A adulta saudável, ela ajuda, ela contribui, ela cuida, mas sem parar antes de se perder, ok? Ela entende que amor não exige o autoabandono, tá bom? A oitava e última é a esperança. Sabe, essa última competência é a luz acesa quando o dia foi pesado, sabe? Não é pensamento positivo forçado, é aquele pensamento sentido, sabe? É saber que a fase é difícil, mas não é o fim da história, não é aí que você vai acabar. É olhar para tudo isso que você está passando e pensar assim, isso está me formando. A adulta saudável, ela sustenta esperança sem negar a realidade, ok? Essas são as 8 competências. Quando essas competências começam a funcionar juntas, a vida não fica perfeita, mas eu diria que fica menos caótica por dentro, e isso muda tudo. Vai por mim, porque mudou muita coisa pra mim também. Talvez a sua infância tenha sido difícil, talvez você também tenha cozinhado cedo demais, física ou emocionalmente, mas hoje a chave da casa está na sua mão. Fortalecer a adulta saudável dentro de você é o que traz mais leveza, mais presença e menos culpa. A gente não apaga o passado, mas a gente escolhe quem governa o nosso presente. Um beijo da Mãe CEO e até o próximo episódio.